programa Estética e Bem-Estar está entrando no ar e hoje nós vamos falar sobre a Semana de Educação Física que aconteceu no campus de Umuarama da Unipar. A coordenadora Silvia vai explicar para nós um pouquinho do que aconteceu nesta semana. O programa Estética e Bem-Estar está hoje aqui na Unipar de Umuarama, no curso de Educação Física, para falar sobre a semana do curso, com a professora Silvia, que também é coordenadora, e vai explicar para nós a importância dessa semana. Professora, os alunos estão com a expectativa alta para essa semana, porque os cursos são todos excelentes e muito diferentes, né? É muito importante isso para a vida acadêmica deles e também para depois, quando forem profissionais da área? Sem dúvida alguma, né? Porque toda a capacitação, a nossa semana acadêmica, ela vem para reforçar o aprendizado dos nossos alunos. E os temas, como você mesmo disse, são bem interessantes e os temas na nossa semana, eles são escolhidos de acordo com o próprio interesse dos alunos. Por isso essa participação e a motivação deles de estarem participando dessas aulas práticas. Certo. E quais foram os temas escolhidos? Bom, para esse ano nós tivemos as danças urbanas, jogos cooperativos, personal kids e personal para idosos. Também tivemos uma palestra sobre a síndrome de Burnout, né, que faz parte da semana. Muito interessante. E depois na vida profissional é muito legal eles estarem atualizados sobre todos esses temas, né, professora? O profissional hoje, para ele se manter no mercado de trabalho, ele tem que ser qualificado. Então, se hoje você ficar apenas, né, com o conhecimento que você adquiriu na graduação, você não consegue se manter. Então, para você realmente dizer para que você veio, qual é, né, a vantagem e o objetivo da sua profissão, você tem que ser qualificado. Certo. Parabéns para o curso de Educação Física. Obrigada, gente. Obrigada. A professora Janaína Amarante do Nascimento veio para falar sobre danças urbanas, um tema que abrange a qualidade de vida e bem-estar. Hoje eu estou aqui na Unipar, no curso de Educação Física de Umuarama, com a Janaína Amarante, que veio falar sobre um tema muito importante para os acadêmicos em um curso. Janaína, qual é o tema de hoje? Eu vim falar sobre dança, né, especificamente danças urbanas, que é o estilo de dança que hoje dança no mundo todo, dança nos videoclipes. Na verdade é uma dança da cultura americana, né, e também é um estilo de dança da cultura afro-jamaicana que eu vim trazer na atualidade para os acadêmicos de Educação Física aqui da Unipar. Certo, e qual que é a importância para o acadêmico hoje conhecer esse conteúdo, né, porque é aplicável a este profissional, ao que ele vai depois aplicar também na sociedade, né? A dança, ela desde antigamente, ela é um evento social muito importante para a humanidade, né? Então, desde sempre existiu dança com vários objetivos e, na verdade, na educação física a gente usa a dança como uma ferramenta de resgate dos movimentos naturais do ser humano e a evolução desses movimentos. Então, na verdade, não é uma simples aula de dança que você vai ensinar um estilo de dança. Na verdade, nós vamos evoluir o corpo, evoluir a parte motora, a parte fisiológica, a parte emocional, usando a dança, especificamente o estilo de danças urbanas, para resgatar toda essa mobilidade, né? E deixar as pessoas melhores, deixar o corpo melhor, deixar a cabeça melhor, deixar a parte emocional melhor, ou seja, evoluir o ser humano como um todo, né? Ou seja, saúde, bem-estar e lazer, né? Saúde, bem-estar e lazer, que eu acho que no momento, nesse momento do Brasil de tanto estresse, né, na crise, acho que a dança vem a calhar. E a dança, hoje, ela vem com um propósito de um fenômeno mundial, né? Várias pessoas desenvolveram aulas de danças, coreografias e está colocando todo mundo para as academias, está colocando todo mundo para se movimentar, que eu acho que é a parte mais importante. Estimular as pessoas para a prática de exercício, para a prática de atividade física e vinda pela dança é melhor ainda, né? Porque a dança ela é ilimitada no movimento, ela é ilimitada no estilo, ela é limitada nos tipos de música. Então eu acho que vem super a calhar para a área de educação física, é da nossa alçada fazer isso, é de responsabilidade nossa e foi para isso que eu vim aqui hoje, para poder atualizar os alunos, passar uma proposta legal e lógico, a partir de um método. Não é simplesmente só chegar e jogar uma coreografia, porque dançar para muitas pessoas é muito difícil, né? Então eu venho com a proposta de desmistificar essa dificuldade que tem em as pessoas encontrarem a dança, trazer uma proposta metodológica com facilidade
qualidade e acesso, deixar a dança acessível para as pessoas e integrar o maior número de pessoas possível para a prática de atividade. Muito legal, Janaína, até porque a dança, muitas pessoas que são alegres gostam dessa atividade física, né? Mas eu acho que é uma missão para o profissional de educação física colocar todo mundo para dançar, não é mesmo? Na verdade a função nossa é essa, trabalhar com o movimento, né? Nossa formação é desenvolver e aprimorar o movimento, né? E aí a gente tem várias ferramentas, o esporte, o exercício físico, a ginástica de academia, e a dança é uma das ferramentas, né? E a vantagem da dança é que deixa a gente muito feliz. E se deixa a gente feliz, isso dá sentido na vida, né? Imagina a vida sem momentos felizes, não ia ter sentido nenhum, né? E a dança, ela resgata isso, a dança resgata a ludicidade, os padrões de movimentos naturais, melhora esses movimentos. Isso tudo surte um efeito em outras áreas da vida. Na parte emocional, a pessoa que é mais tímida, ela fica menos tímida, então ela consegue conversar, falar em público, se relacionar melhor com as pessoas, né? Muitas pessoas têm relatos de que saíram da depressão porque fizeram aula de dança, né? Então, fora a atividade física em si, que já tem os seus benefícios fisiológicos, que também a dança promove. Então, eu acho assim, que é uma atividade completa, né? Para o ser humano. Eu acho que todo mundo deveria procurar um lugar com um profissional capacitado, com um profissional de educação física, para trabalhar corretamente esse desenvolvimento e ter um encontro com a dança, porque eu tenho certeza que quem se encontrar com a dança vai ser muito feliz. Tem um ditado, todos os professores de dança usam, né? Que é: quem dança é mais feliz. E é pura verdade mesmo. A gente pode estar sem dinheiro, a gente pode estar com a conta bancária estourada, a gente pode ter um monte de problema. Na hora que a gente dança, esses problemas somem, né? Então a nossa ideia é popularizar mesmo essa dança, e o profissional de educação física tem total responsabilidade. É isso que eu estou passando para esses alunos aqui, ó. Muito legal. Até eu ia falar sobre um ditado mesmo, que eu também já tinha ouvido falar, que é: dance mesmo que o único lugar que você tenha possa ser a sala da sua casa. E uma coisa que eu queria perguntar para você hoje aqui, além da teoria, eles também vão dançar hoje? Não, na verdade a maior parte do curso é prática, porque a gente aprende fazendo, né? Se a gente só lê e ouve, a gente tem a informação. A informação só passa a ser conhecimento quando a gente pratica a informação. Então eu dei a primeira parte de informação para eles, agora nós vamos praticar a informação para tornar conhecimento. Certo, né? Então vamos conferir eles dançarem. Vamos conferir, pode pegar aí, ó, e quem tiver interesse, procura os acadêmicos da Unipar, procura um profissional, né? A Unipar faz um trabalho excelente na formação. Eu sou de Londrina e eu sempre venho para uma das unidades da Unipar, eu já passei por quase todas e eu adoro vir para cá, porque é um lugar que realmente se preocupa com a formação do profissional. Além de ser muito bem-vinda sempre, muito bem recebida, né? Então eu gosto muito de vir para cá. Tá certo. Tá bom? Obrigada a vocês e aproveitem. Obrigada. Vamos conferir então os acadêmicos de educação física colocando em prática. O professor Alessandro mostrou a importância do trabalho em grupo e como a diferença dos indivíduos, se somadas, podem render bons resultados. A ideia do curso é de mostrar para os alunos a necessidade de descaracterizar um pouquinho a ideia da competição. Mostrar para eles o quanto é importante que os alunos cooperem, seja na quadra, né, dentro do aspecto do bacharelo, que trabalha mais com o aspecto competitivo, ou na escola com o aspecto formativo. A gente percebe que todos os elementos
elementos que participam daquele grupo, eles têm o seu aspecto de importância, ou seja, ele tem um grau de importância que ele pode colaborar com o grupo. Muitas vezes, na realidade da educação física, a gente vê muito a exclusão. Então, os jogos cooperativos, ele caminha no sentido de combater a exclusão, ou seja, provar para o aluno que todo mundo pode contribuir com aquele trabalho dentro de algum aspecto significativo para ele. Certo, uma coisa muito interessante, característica, é que a equipe precisa terminar se todos estiverem juntos, né? Ou seja, a união faz a força. Nesse trabalho que você presenciou aqui, sim, né? Era uma atividade competitiva, mas ao ponto que a necessidade da cooperação do grupo, ou seja, todas as provas só seriam cumpridas à medida que todo o grupo passasse por ela. Porque o que a gente vê, muitas vezes os alunos, eles acabam se excluindo também. Aquele que tem uma habilidade pior em relação aos outros, ou aquele que não tem a disponibilidade de estar na mesma intensidade no exercício, então ele acaba ficando para trás. Então, o grande objetivo desses jogos é de provar para os alunos que dentro do grupo eu tenho as minhas habilidades que são diferentes das suas, mas que ambos colaboram para o êxito da equipe. Muito interessante, professor. E a questão também da capacidade física de cada um, eu achei muito interessante que eles também cansam, dá para suar, né? Você viu que o pessoal aqui correu bastante, né? Então, além do aspecto cognitivo, né, da atividade, a gente tem também o trabalho motor. E o trabalho motor hoje foi bastante intenso. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já, não saia daí. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, é sério? Sério. Fui escalada para um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso tá para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Estamos de volta com o programa Estética e Bem-Estar, falando sobre a Semana de Educação Física. E neste segundo bloco, o professor Gustavo e a professora Francis falam, respectivamente, sobre personal kids e personal para idosos. Confira. Hoje o professor Gustavo Aires de Arruda está aqui na Unipar para falar sobre treinamento para crianças, né? O treinamento kids. Professor, explica para nós um pouco sobre este tema aplicado ao profissional de educação física. Qual a importância para o profissional trabalhar com crianças? Tá. Bom, o treinamento para crianças ele é muito importante. O tema aqui do curso foi Personal Kids, o exercício físico na infância e na adolescência. Os hábitos que essa criança adquire na infância, eles têm extrema relevância. Por quê? Porque esses hábitos ela vai adquirir e isso vai influenciar tanto na adolescência quanto na vida adulta. Esse jovem que faz atividade física, ele será um adulto mais ativo, tem uma chance muito maior de ser um adulto mais ativo. Outro aspecto muito importante, o estudo que nós desenvolvemos recentemente, nós identificamos que os adolescentes que têm sobrepeso e obesidade, lá no início da adolescência, eles têm cerca de 36 vezes mais chance de terem novamente sobrepeso e obesidade ao final desse período, começando a vida adulta, em relação àqueles que tinham uma massa corporal considerada saudável ou normal. Então, todos esses aspectos nós precisamos cuidar já na infância e o exercício físico ele vai contribuir tanto com a manutenção de uma massa corporal saudável, percentual de gordura saudável, quanto para outros fatores que as pessoas muitas vezes não estão atentas. Um percentual relevante de crianças já tem hipertensão, que é uma das doenças que mais mata no mundo hoje. E se ele tem hipertensão na infância, novamente a chance de ser um adulto hipertenso é muito grande. O exercício físico ele não tem só esse aspecto de prevenção dessas doenças e manutenção dessa condição saudável para esses fatores.
Mas além disso, nessa fase a criança precisa ser estimulada para diversos aspectos, dentre eles aspectos perceptomotores, envolvendo ali alguns conceitos como consciência corporal, conhecer o próprio corpo, saber como movimenta o próprio corpo, consciência espacial, a identificação de como ela pode interagir com o espaço em diversos tipos de atividades, e ainda direcional. E tudo isso influencia inclusive na aprendizagem dessa criança. Por quê? Essa criança que não teve esses fatores perceptomotores em relação à direção bem estabelecidos, dominância lateral, às vezes apresenta dificuldade na escrita, tendo escrita espelhada. E todos esses fatores, quando ela vivencia com o corpo, as atividades, ela vai conseguir estabelecer melhor essa relação, que tem um impacto também na aprendizagem e diversos outros fatores. Então, o exercício físico já nessa fase é essencial, tanto para a saúde quanto para os aspectos psicológicos e o bom desenvolvimento dessa criança. Um dos objetivos de estar promovendo esse curso dentro das universidades para os acadêmicos, professor, é fazer com que aumente, né, o número de atividades físicas para as crianças no futuro, porque a gente vê muita criança praticando atividade física apenas no ambiente escolar, né? Sendo que poderia ser mais crescente isso, por exemplo, nas academias, né? Sim, e esse aspecto debater sobre isso é muito importante, porque hoje em dia existe aí uma política que está pensando em reduzir a quantidade das aulas de educação física, que é onde boa parte dessas crianças tem o contato com esse conteúdo que é de extrema relevância, de acordo com o que eu já destaquei, aprendizado, saúde. Alguns países que têm uma boa educação, que são modelos, eles inclusive aumentaram as aulas de educação física, as vivências, o espaço para a prática de exercício físico dentro da escola para essas crianças, criando mais alternativas de vivências. O que seria o recomendado para uma criança prática hoje? Seria de, no mínimo, 60 minutos diários com atividades físicas com uma intensidade de moderada a vigorosa. E um percentual muito baixo das crianças está conseguindo realizar esse tipo de atividade em quantidade suficiente. Então, esse curso é uma tentativa justamente de ampliar o conhecimento sobre a relevância sobre esse assunto e também o conhecimento dos profissionais para que possam identificar esse nicho de mercado e atuar conscientizando os pais sobre a importância de levar os filhos para procurarem atividades físicas, programas de exercícios físicos, sempre com uma boa orientação, para que essa criança consiga desenvolver o gosto, o prazer pela realização das atividades e faça com que o exercício físico seja mais um fator positivo para a vida dessa criança. Certo, e para concluir, uma dica para os pais que estão nos assistindo: a partir de quantos anos a criança já pode ser introduzida? Essa pergunta é ótima. Nasceu, já pode ser estimulada, olha só, quando pode? Já pode ser estimulada. Alguns programas são testados ali, nós já ouvimos falar de natação para bebês, mas existem outras possibilidades também. Então, é lógico, tem que respeitar, fiz uma brincadeira, mas o pai, nesse período, inclusive se ele tiver alguém orientando, como o contato da criança, ainda tem uma certa restrição com outras pessoas, tudo mais, mas o pai já pode começar a estimular essa criança de diferentes formas. E uma dica muito importante é sempre consultar um profissional de educação física que esteja devidamente registrado no Conselho Regional de Educação Física, para você ter mais um respaldo sobre o serviço que está sendo prestado para o seu filho. Então são essas duas dicas. Estimule assim que possível e sempre com uma boa qualidade, procurando um profissional capacitado para isso. Tá certo. Outro tema abordado nesta semana foi o personal trainer para idosos, com a professora Francis de Paula Cantieri, que comenta a importância do conhecimento. Eu quero, em primeiro lugar, dar parabéns para a instituição por essa iniciativa. A estrutura da faculdade é realmente maravilhosa, a gente consegue trabalhar muito bem aqui, parabéns. E a importância do exercício físico para o idoso na nossa área é que a gente consegue prevenir as doenças que estão acometidas dentro do envelhecimento e fazer com que eles tenham melhor qualidade de vida. Então, um envelhecimento ativo é muito melhor, com expectativa de vida aumentada, do que um envelhecimento que não é ativo. Para
para os acadêmicos que vão se formar e futuramente vão ser profissionais, é muito importante estarem preparados para atuar nessa área, né, professora? Exige aperfeiçoamento. Com certeza. O conhecimento sobre a população que a gente vai trabalhar, conhecer como o idoso vive, quais são as dificuldades que ele tem, qual é a realidade dele, as necessidades é de fundamental importância para que eles consigam, de fato, atendê-los com bastante prioridade. Então, conhecimento avançado, esses cursos de aperfeiçoamento são de fundamental importância. No mercado profissional, a gente pode dizer que esse segmento cresce a cada dia? Sim, o crescimento populacional na população idosa, a gente tem uma perspectiva de 20% da população em 2025. Então, a gente tem que imaginar que a cada 4 pessoas, uma terá mais de 60 anos em 2025. Isso é uma perspectiva muito boa para o nosso campo de trabalho. Para concluir, você dá uma dica para nós, o que seria fundamental para envelhecer bem? Olha, o segredo para envelhecer bem é começar cedo. A partir dos 30 anos, comece a pensar como é que você pode tentar evitar ou diminuir as causas do envelhecimento. Então, a atividade física desde cedo é fundamental para você ter um estilo de vida ativo e um envelhecimento saudável. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já, não saia daí. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. De volta com o programa Estética e Bem-Estar e vamos falar sobre psicologia com a psicóloga Glória, ela que é criadora da terapia com argila. Confira agora. Hoje eu converso com a psicóloga Glória Gracubosa, que vai falar sobre a terapia com argila e explica melhor para nós sobre este assunto. Glória, o assunto hoje é para falar sobre terapia, né? E existe uma infinidade até sobre este assunto para a gente falar aqui hoje, mas você vai tentar dar uma resumida para nós. O que você veio ao Umuarama para falar sobre a terapia com argila? O Umuarama não é a primeira vez que eu venho, já houve outras vezes, inclusive com a professora Renata, né, e agora com a psicóloga Eliane, né, e estou aqui nesse momento aqui para vir trazer um módulo condensado do método Argila Espelho da Autoexpressão, para ensinar outras pessoas aquilo que eu vejo que é de grande alcance dentro da minha prática terapêutica. E aí nós temos então os 3 módulos, 4, né, mas para o Umuarama nesse momento são os 3 módulos. Certo. Tá? Então, você trabalha diretamente com argila, daí executa a pintura das peças e terapeuta e paciente também vão ambos para o trabalho com argila. Aí após isso, se o cliente não quer ir para argila, você tem outra modalidade, que você pode escolher das peças pré-confeccionadas, que é mais ou menos o que está aqui nessa estante. Sim. E além do mais, ainda quando eu, terapeuta, vislumbro que o paciente está me trazendo uma metáfora e que eu vejo que é legal somar a fala mais o visual, eu apresento a metáfora que eu tenho concretizado. E aí são os meus kits, né? Então, por exemplo, se ele diz para mim assim, eu me sinto muito dependente dos outros, então eu já apresentaria essa peça aqui, né? O quanto ele fica grudado no outro. Se ele diz, eu sou pequenininho, me sinto inferior ou qualquer coisa, aí eu apresentaria isso aqui, que ele fica de pequenininho em relação aos outros. Isso é um módulo básico, tá? E aí depois nós temos os outros 2 módulos, que seria o da autoestima e da criança interior, que esses temas não são novidades. A novidade está em como apresentar essas temáticas desta forma concreta. Então, no da autoestima, nós teremos os bonecos, esse do Soltão Você, com as esculturas humanas, e o das crianças, que seriam todos esses materiais aqui. Aí você tem uma figura adulta, por exemplo, vamos pegar aqui, né? E aí você vai trabalhar com o sujeito, qual que é a criança desse sujeito. Então aqui, por exemplo, teria uma adulta dos seus 30 anos e com medo de falar
para o chefe alguma coisa que ela deseja. Então você tem adulto e você tem a criança com medo. E aí você faz toda a cena, né? Então, se a criança for enfrentar aquele chefe, realmente vai dar muito medo. E principalmente se ela tiver seus 3, 7 aninhos. Mas se a adulta estiver à frente, aí isso aqui muda de figura, principalmente pela visualização. E aí a outra parte é o que essa adulta vai trabalhar com essa criança, né? O que vai dizer para essa criança, para tranquilizar essa criança. Então, isso seria, vamos dizer assim, a metodologia, né? E o quarto módulo, só que nesse momento aqui, ainda não aqui para Umuarama, mas está acontecendo em Curitiba, São Paulo, Brasília, Uberlândia, né? E, que é o quarto módulo, que é o Argila em Movimento, que é trabalhado com argila, toda essa metodologia e mais a massa de gelatinosa. Sim, isso, legal. Isso. Glória, eu vejo assim que o grande acontecimento assim na terapia, né, é essa que até que você comentou comigo, que é o fato de ser algo concreto, né? Que não é só o fato da pessoa falar, mas dela ver acontecer ali. Eu acho que isso é muito legal e até inclusive para as pessoas que não gostam muito de falar e de se expressar, isso ajuda? Com certeza, porque na hora que você vai trabalhando com a argila, não há necessidade da fala, né? O que você vai estar na observação é todo o contexto que está sendo construído aquele material. Aí depois da pintura e tudo mais, aí você vai falar a respeito dele. E a forma como ela é concretizada é muito interessante. Por exemplo, se um sujeito ele faz uma casa, mas esta casa ela não para, por exemplo, com o telhado em cima, porque as paredes são frágeis, aqui você já tem um monte de coisa para trabalhar, né? Então, o que é uma casa? E aí a leitura é ao pé da letra, que nem eu digo, né? O que é uma casa cuja a estrutura é frágil e o telhado é muito pesado. E aí já começa toda a sistemática de trabalho em cima puramente dessa metáfora aí. Então, é o que eu digo para o pessoal no curso, assim, você não tem que fabricar nada, você não tem que, ai meu Deus, o que está sendo querido, é só ler o que está aí. Se uma escultura, por exemplo, humana, ela para em pé, beleza. Se ela não para em pé e ela cai, a leitura vai ser essa, é um sujeito que cai para frente, cai para trás, ou só fica encostado, em pé, encostado em alguma coisa. E aí, mais a história desse sujeito e aquilo que fala da peça, imagina quanta coisa ali para ser trabalhada. Então, facilita o nosso trabalho terapêutico. E aí, não só quando eu falo terapêutico, clínica, mas em qualquer ordem, organizacional, hospitalar, professores, assistentes sociais, não só para a área de psicologia, porque eu sou psicóloga, mas qualquer área, esse tipo de trabalho, ele é bem-vindo. Isso que eu achei muito interessante, né? Existe aí uma gama de profissionais que podem aproveitar dessa terapia, né? Inclusive os professores que você citou. Como que eles podem aproveitar, Glória? Os professores, veja, que nem eu digo, se você vai trabalhar com as crianças, e aí nós já estamos falando inclusive de autoestima, né? Se o professor aceita qualquer obra que venha da criança, nem que seja uma maçaroca, e isso é bem-vindo, ele vai se sentir o quê? Nossa, que legal, fui aceito por aquele pouco que eu fiz. Então, na hora que ele estiver fazendo uma construção mais pedagógica, é automática a passagem, eu também vou ser aceito, né? Então, por exemplo, vamos dizer mesmo o pessoal que está fazendo vestibular hoje, você pode fazer a construção em argila e depois ele faz uma redação a respeito daquilo. Então, ele já está, vamos dizer assim, fazendo todo um escrito em cima de algo que ele conhece e ele se apropria daquele conhecimento, né? E favorece então que ele vai podendo ter ali, vamos dizer assim, uma credibilidade e um empoderamento de que ele pode e ele é capaz. Certo. Outro profissional que eu achei muito interessante é a fonoaudiologia. Eles também podem aproveitar? Já tiveram muitos profissionais que fizeram da fonoaudiologia, né? E aí a questão assim, como fazer a representação daquela questão que a criança, mesmo que seja uma dificuldade de fala, né? Mas muitas vezes a gente sabe que junto com aquela questão da fala tem outras coisas envolvidas. Então o profissional, por exemplo, se ele vai trabalhar com a criança, os diferentes sons, né? Ou as diferentes que é o TD, o DB, por exemplo, que muda as bolinhas lá, qualquer coisa assim. Ele pode fazer na argila e a criança com o dedo reconhecer isso. Então, tem muitas formas. Infinidade de coisas, certo? Que é visto com mais profundidade nos cursos, né, Glória? Sim. Com certeza. Muito obrigada por esclarecer aqui para nós um pouquinho do que é visto nos cursos, né? E quem tiver mais interesse pode visitar o seu site, isso, né, Glória? Isso. E obrigada a oportunidade de estar aqui com vocês, obrigada pelo convite, né? E qualquer coisa que você falou, tá ali o site que é bem-vindo. Tá, todo mundo que quiser ler. Obrigada.
programa Estética e Bem-Estar chegou ao fim. Para rever este ou outros programas é só acessar a nossa fanpage. Até a próxima semana. Tchau!